sou o Edson, o seu professor de História, e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um novo conteúdo aí, né? Eurico Gaspar Dutra. Vocês sabem quem é? Estamos aqui para isso, para descobrir juntos, tá bom? Vamos falar do governo de Eurico Gaspar Dutra, que vai aí de 1946 a 1951, né? E é o primeiro governo democrático, o primeiro governo da redemocratização após a ditadura do Estado Novo de Vargas, beleza? Então faz o seguinte, cola comigo, fica aí, segura que a gente vai falar sobre isso agora no vídeo, tá bom? Mas antes, não esquece, tá bom, galera? Deixa o like aí no vídeo, tá bom? E se inscreve no canal pra fortalecer. Já é? Show de bola! Partiu! Opa! Voltei. Então, pessoal, a gente vai falar do Eurico Gaspar Dutra, né? Como eu disse anteriormente, o seu governo vai de 46 a 51. 1946 a 1951. E ele é o governo que sucede o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então ele acaba tendo uma missão muito grande na frente, que é conduzir o Brasil para a redemocratização, saindo aí de uma ditadura muito severa, uma ditadura civil e muito severa que o Brasil enfrentou aí de 37 a 1945. Show de bola? Só que o Eurico Gaspar Dutra não era uma figura lá tão carismática, tá? Vamos então entender um pouquinho do contexto de como ele entra nesse governo, tá bom? Os militares estavam pressionando ali Getúlio pela saída em 45. Getúlio estava sem saída, né? Ele ia ter que se render e deixar o poder. Mas ele acaba dando um golpe branco, né, por assim dizer, um golpe diferente, porque ele renuncia ao cargo. E quando ele renuncia, ele abre o espaço ali para o apego popular, tá bom? E ele faz isso com uma estratégia para se consolidar, né, para consolidar o seu nome diante da política trabalhista, por exemplo, ou política nacionalista, já com a ideia de voltar aí na década de 50, nas eleições seguintes, beleza? E aí, pessoal, nessa expectativa, né, Vargas acaba ficando por trás ali do governo do Dutra, né? Mas o governo Dutra, ele por sua vez só consegue se eleger justamente por conta do apoio de Vargas, né? Porque Vargas acaba promovendo a aliança PTB e PDT e PSD. Essa aliança, ela vai fazer com que o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, seja eleito. Olha aí. Porque na verdade, como eu falei anteriormente, gente, Gaspar Dutra não era nada carismático, né? Então ele vai se eleger justamente com essa força do Vargas. E o Vargas vai ficar ali por trás do pano, né, durante o governo Dutra, até que ele possa se eleger novamente na década de 50. Mas então vamos entender ali os principais aspectos do governo do Dutra, né? Como eu falei no início, ele tinha a função de redemocratizar o Brasil. Ele tinha esse importante desafio na frente. Então a primeira coisa que ele vai desenvolver é criar uma nova Constituição, pessoal. Exatamente, uma nova Constituição. Porque a Constituição que estava em vigor no Brasil até o momento era a Constituição de 1937. A Constituição polaca, a Constituição do Estado Novo, da ditadura, né, que marcava um regime ditatorial. Então era preciso criar uma nova Carta Magna, uma nova Constituição que fosse capaz de dar essa característica democrática ao governo, ao país, tá bom? E uma característica importante dessa Constituição do Dutra é que ela fortalece o poder executivo, né? O poder executivo fica muito grande, fica muito fortalecido com muito poder, né? Com poder concentrado ali, mas não a ponto de uma ditadura, tá bom? É importante entender também que vai haver um forte controle do movimento sindical, né? Um forte controle dos sindicatos com a Constituição de 46, pessoal. Isso é importantíssimo porque essa vai ser uma característica de massa de manobra do Dutra, né, como um desses governos populistas que a gente está
anunciando aqui para vocês, tá? E a função principal dessa Constituição é aquela que eu falei no início, a restauração da democracia, né? Uma nova Constituição para uma nova fase de governo. Olha que bonitinho. Mas é bem isso aí, tá bom? É bem isso aí que vai significar a Constituição de 1946, tá? Mas essa redemocratização, pessoal, ela vai ter umas características pontuais, né? Por quê? Primeiro de tudo é a garantia da tripartição dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Estão lembrados? Pois é. Então essa Constituição ela garante a manutenção da tripartição dos poderes. Isso é importante. Ela também garante a manutenção da CLT. Cá para nós, o Dutra não vai ter uma política trabalhista muito boa, não. Mas, pessoal, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque, na verdade, essa garantia de manutenção da CLT, por mais que o Dutra não tenha a mesma política trabalhista que o Vargas, essa garantia representa um fortalecimento da classe trabalhadora, né? Representa a manutenção dos direitos trabalhistas. E olha só, mexer com os direitos trabalhistas não seria boa ideia mesmo para o Dutra, né? Então é melhor deixar os trabalhadores quietos, né? Melhor deixar eles com as leis que eles já garantiram com o governo Vargas. Isso é importantíssimo, pessoal, tá bom? Fundamental. Mas uma outra coisa fundamental também é a liberdade de expressão. A garantia da liberdade de expressão vai ser fundamental, porque estão saindo de um estado ditatorial, estão saindo de uma ditadura que não tinha liberdade de expressão. Então, quando essa redemocratização, né, ela garante a liberdade de expressão, ela está mostrando, ela está com as cartas na mesa, está mostrando o seu jogo para a população, né? Então, esse vai ser uma importante estratégia para o governo, tá bom? Além, claro, de garantir a autonomia dos estados, dos municípios, tá bom? Essa também vai ser uma característica importante para o governo do Dutra, tá bom? Um governo muito questionável, né? Por que um governo muito questionável? Porque no aspecto econômico vai ser um governo extremamente problemático, assim. É um governo que vai gerar altos índices de inflação. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um alinhamento ali à política norte-americana, né? A política capitalista norte-americana, e um distanciamento da União Soviética. Opa, vale lembrar que nós estamos falando do contexto da Guerra Fria, pessoal. Da Guerra Fria, né? Aquela bipolaridade ideológica, política do mundo, né? De um lado, você tem capitalistas norte-americanos, Estados Unidos. Do outro lado, soviéticos socialistas, União Soviética, né? E aí o mundo vai se alinhar de acordo com essas ideologias político-econômicas. Pois é, no Brasil não vai ser diferente, né? O Brasil vai buscar um alinhamento a um lado desses e vai ser justamente aos Estados Unidos. Muito embora durante o Estado Novo do Vargas, o Dutra tivesse apoiado o Estado Novo e tivesse querendo ali um alinhamento do governo aos nazistas, né? Faz até um certo sentido, né? Claro, o nazismo é de extrema direita, odiava o socialismo, mas também odiava o capitalismo, né? Mas agora de que lado vai ficar? Da direita, claro. Então, o Dutra ele vai buscar esse alinhamento ali com os Estados Unidos, beleza? United States. Isso é importante porque vai abrir o mercado nacional às importações dos produtos norte-americanos. O que vai entrar de bens de consumo no Brasil, tá fora do gibi, galera. Tá fora do gibi, tá bom? O Dutra, ele acaba sendo o presidente, assim, que tem essa marca na história do Brasil de aproximação com os Estados Unidos, de alinhamento com a política norte-americana, né? A gente pode até dizer que o Dutra é o grande responsável por esse alinhamento com os Estados Unidos, tá bom? Porque ele basicamente abre as pernas do Brasil para os Estados Unidos, para a política norte-americana, tá bom?
Isso, galera, é fundamental porque isso é que vai gerar esse distanciamento com a União Soviética, né? O Brasil vai conseguir muitos empréstimos com os Estados Unidos, inclusive os estádios de futebol, não é isso? Pois é. E olha só que loucura, né? O Dutra realmente só pode ser azarado, porque ele estava lá na final da Copa do Mundo de 1950. Ele estava lá, né? Se aproveitando ali das obras de construção. E aí, pessoal, em 1950, o Brasil perde a final da Copa do Mundo para o Uruguai, né? E o Dutra estava lá, né? Se aproveitando das obras do Maracanã, da construção do Maracanã, né? Para beneficiar o seu governo, né? Então, de onde vem esse dinheiro, né? É importante, né? É importante entender isso, né? Aproximação com os Estados Unidos, né? E isso tudo vai gerar um aumento da inflação gigantesco, pessoal. Uma ampliação da inflação nunca vista antes. Então, assim, é um governo desastroso economicamente, né? A gente precisa falar também no plano SALT, né? SALT, né? S-A-L-T-E. Plano SALT é muito importante, é a grande marca do governo do Dutra, né? SALT significava aí saúde, né? O A-L, alimentação, o T, transporte e o E, energia, que deveriam ser as matrizes do governo do Dutra, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. As matrizes, tá? O alicerce do governo do Eurico Gaspar Dutra. Só que esses setores, né, melhor dizendo, não tiveram quase grandes ações desenvolvidas pelo Dutra. Por quê? Por falta de recurso, por pouco recurso, né? Tirando aí na parte da energia, que houve ali uma questão energética importante, né, com a construção da hidrelétrica de São Francisco e tudo mais. Mas tirando isso, pessoal, e aí? Entendeu? Faltou muito no governo dele, faltou recurso, faltou capacidade administrativa, tá bom? Importante dizer isso. O Eurico Gaspar Dutra não era um exímio intelectual, não era uma pessoa lá tão inteligente assim administrativamente, né? Reza a lenda, pessoal, que a sua mulher é que controlava a situação, né? Ela que teria, sendo uma cristã fervorosa, ela que teria convencido o Dutra, por exemplo, sabe o quê? Acabar com jogos de azar. Pessoal, uma das medidas do governo Dutra foi essa, acabar com os cassinos, né? Hoje, os jogos de azar são ilegais justamente por causa disso. Por conta dessa medida que começou lá com o Gaspar Dutra e continua até hoje, mas hoje, assim, tem sido muito discutida, né? E não sei se isso, de repente, vai continuar assim, não. Mas, enfim, isso já é papo para uma outra discussão, tá bom? Mas, então, ele acaba com os jogos de azar e isso cria um verdadeiro problema assim, na economia, porque muitos cassinos e muitas casas de jogos, muitos grupos de música que forneciam serviços para esses estabelecimentos, acabam tendo que fechar as portas e cria um alto número de desemprego. E você pensa, aumento na inflação e aumento no número de desempregos. Essas duas coisas não parecem bater bem, né? Juntas. E não é bom, não é legal, porque essas duas coisas não combinam, pessoal. Mais inflação é aumento de preços, ou seja, diminuição do poder de compra das pessoas. Mais desempregos, mais diminuição do poder de compra das pessoas. Ou seja, crise econômica, né? Problema econômico. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Uma outra realização do Dutra, né, que também vai gastar um bom dinheiro com isso, é a Escola Superior de Guerra, tá bom? A Escola Superior de Guerra é uma importante iniciativa do Dutra, porque é um governo militarizado, né? É um governo militarizado. Era uma ditadura? Não, não era uma ditadura, tá bom? Mas era um governo militarizado, tá? Se tem uma coisa que brasileiro gosta, gente, é de colocar militar no poder, não é? Olha aí, Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca, né? Eurico Gaspar Dutra, depois fora a ditadura civil-militar aí que trouxe 5 militares ao poder, né? Mas aí foi um golpe de Estado, então a gente não vou nem tocar nesse aspecto, não foi democraticamente, né?
E fora a atualidade aí, que tem, na atualidade tem botado cada vez mais militar no poder, não é isso? Nossa, brasileiro gosta disso aí, hein? Mas é só uma parcelinha. Enfim, tá bom? Isso é um aspecto importante, tá bom? Porque isso aí marca o intervencionismo do Estado de Dutra, de Eurico Gaspar Dutra, tá bom? Uma outra marca desse intervencionismo do Estado, né, do governo Dutra, é o fechamento aí do PCB, né? É jogar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. Que isso aí fica muito evidente por conta da aproximação com os Estados Unidos e o distanciamento da União Soviética nesse contexto de Guerra Fria, tá bom? Então, queridos, nesse sentido, o governo Dutra, ele tem um forte intervencionismo do Estado, que está ligado àquela coisa que eu falei anteriormente, né, do fortalecimento do Executivo com a Constituição de 46. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui, né, com o Dutra hoje, tá bom? Espero ter esclarecido vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar, que eu estarei aqui para tentar ajudá-los, tá bom? E ó, não esquece não, hein? Deixa o seu like aí no vídeo, dá essa moral, tá bom? E se inscreve no canal para me dar essa força, e aí a gente vai ter sempre, cada vez mais conteúdos legais, independente de pandemia ou não, tá bom? Tamo junto, galera! Grande abraço, beijo nos corações, fui!